Olá, episódio 43 e o último episódio da nossa série Despertando com Esther e Jerry Hicks e o livro Peça e Será Atendido, os Ensinamentos de Abraham. Nosso último episódio, encerrando aí com o processo número 22, que é o último processo, que é subir na escala emocional. Encerrando aí essa leitura, aprendendo 22 processos práticos para poder aprender a mudar o nosso ponto de atração nessa experiência e fluir muito mais alinhado à nossa verdadeira identidade, aquilo que nós realmente somos, que é um fluxo de bem-estar, quer ser fonte, quer ser a fonte de criação, né? Então, seja bem-vindo. Se você ainda não segue o canal e não está acompanhando a série, assiste esse até o final e depois começa lá desde o primeiro episódio para você acompanhar todo o estudo e aprender aí muita visão bacana nesse movimento de despertar sobre como ajustar a percepção daquilo que você realmente é. Tá bom? Então, vem comigo para esse episódio, pega a sua água, pega o seu café. E se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Cristine Costa, facilitadora de processos de despertar espiritual. E esse aqui é o canal Mentalidade Una, tá bom? Então, como eu falei, o processo de hoje é o subir na escala emocional. E use esse processo quando se sentir mal e tiver dificuldade em melhorar. Quando acontecer a você ou a alguém próximo algo que o abalar, perder alguém, ser abandonado, ter o cachorro atropelado, etc. Quando for necessário lidar com uma crise, quando receber um diagnóstico assustador, quando alguém que ama receber um diagnóstico assustador, quando seu filho ou alguém muito próximo passar por um trauma ou uma crise. Para você identificar aí se esse processo é benéfico para você, você tem que verificar o seu valor de referência emocional atual. E se ele estiver entre o número 17, que é o raiva, e o número 22, o medo, ele vai ser contribuição aí para você trabalhar com ele, tá bem? Se você não tem certeza qual é o seu valor de referência emocional atual, você pode voltar aqui no episódio 20 e acessar as 22 categorias da escala de orientação emocional, ou entrar na nossa comunidade gratuita e exclusiva no WhatsApp, que lá eu forneço para você uma imagem para você ter aí visual dessa escala de orientação com as 22 categorias emocionais, tá bom? Então, iniciando nossa leitura, pega a sua água, pega o seu café e vamos lá. Sua experiência de vida o ajudou a identificar suas preferências e desejos, grandes ou pequenos, expressando-os em voz alta ou não. A fonte ouviu cada um deles e respondeu. E o gerente, chamado Lei da Atração, alinhou situações, fatos, outras pessoas e outras coisas para realizar os seus desejos. Em outras palavras, você pediu e foi atendido. Mas, como já sabe, é preciso deixá-lo entrar. Lembre-se de que não há fonte não física de escuridão, doença, confusão ou mal. Há apenas a corrente de bem-estar que flui o tempo todo na sua direção. A menos que ofereça algum tipo de resistência, você é pleno receptor da corrente e suas emoções vão ajudá-lo a entender a que ponto você está permitindo que ela flua ou resistindo a ela. Quando melhor se sentir, menos está resistindo. Quanto pior, mais resistência está oferecendo. O processo de subir na escala emocional vai ajudá-lo a baixar sua resistência e, assim, a aprimorar seu estado de permissão. Qualquer sentimento de alívio indicará que você está se libertando da resistência. Volte ao capítulo 20, mais precisamente na página 105, para examinar a lista que vai das emoções que exprimem menor resistência para as que exprimem maior resistência, ou seja, as que estão no topo exprimem menor resistência desse fluxo e as que estão abaixo são as que exprimem maior resistência. As emoções cujas vibrações são parecidas se encontram na mesma linha. Você vai ver que as que mais permitem sua energia essencial estão na linha que fala de alegria, amor e liberdade, e entre as quais mais impedem a energia estão a depressão e o medo. Achar a palavra perfeita para descrever seu sentimento não é essencial nesse processo. O importante é sentir a emoção e, sobretudo, descobrir meios de aprimorar o sentimento.
Em outras palavras, esse processo tem por objetivo apenas descobrir pensamentos que lhe tragam um sentimento de alívio. Como aplicar esse processo poderoso? Quando tiver consciência de que está tendo uma forte emoção negativa, tente identificá-la. Leve tempo examinando o que está incomodando até exatamente o que sente. Considerando os dois extremos da escala emocional, pergunte-se: eu me sinto poderoso ou impotente? Embora possa não estar experimentando exatamente uma dessas emoções, será capaz de dizer que lado seu estado emocional tende no momento. Assim, mesmo que você não identifique a emoção que você está sentindo de fato, você consegue dizer se você está se sentindo mais poderoso ou mais impotente. Neste exemplo, se a sua resposta é impotente, volte a perguntar-se: o que sinto? Está mais para impotência ou frustração? Aí você responde: mais para impotência. Está mais para impotência ou preocupação? Continuando, não há certo ou errado aqui. Finalmente, você poderá ver com maior clareza que o que sente a respeito da situação. Ou seja, você vai fazendo questionamentos como se fosse ali um afinamento para a sua compreensão, para você identificar exatamente em que nível da escala você está. Ao descobrir em que lugar se encontra na escala emocional, sua tarefa consiste em tentar achar pensamentos que lhe deem algum alívio da emoção que sente. O melhor é falar em voz alta ou escrever os pensamentos, fazendo afirmações com a intenção deliberada de induzir uma emoção que lhe proporcione algum alívio. Você vai começar a diminuir a resistência e poderá subir na escala emocional para um lugar onde se sinta melhor. Lembre-se de que um sentimento aprimorado significa menos resistência, que por sua vez significa um maior estado de permissão para receber o que você realmente deseja. Por exemplo, uma mulher estava num estado de tremenda resistência e dor por causa da morte do pai. Embora a morte dele fosse esperada, quando aconteceu, ela entrou na profunda depressão. Sentia-se impotente e sofrendo intensamente porque estava concentrada na morte do pai. Apesar de ter estado sempre presente ao lado do pai doente, ela entrara em coma durante uma das raras ausências da filha. Ele entrara em coma durante uma das raras ausências da filha. Ou seja, ela saiu por algum momento e ele entrou em coma. Quando pensava que não estivera por perto para ter uma última conversa, fortes sentimentos de culpa a invadiam. Muito aos poucos, ela foi reconhecendo uma pequena melhora no sentimento de culpa, o que foi uma importante transição vibrátil, ou seja, ela conseguiu identificar que aquilo que ela estava sentindo era culpa, né, sobre ter se ausentado ali de um momento onde o pai entrou num estado de coma. Então, seus pensamentos produziram grande raiva concentrada na enfermeira, que ministrara ao seu pai uma dose extra de medicamento para lhe dar mais conforto. Reprovou a enfermeira, responsabilizando-a por tê-la privado de uma última conversa, ou seja, ela já direcionou ali a culpa, né, para a enfermeira, o que despertava nela não mais culpa, mas como raiva. A mulher não percebeu na hora, mas o sentimento de culpa, raiva e reprovação já era um aprimoramento do estado de resistência vibrátil do intenso sofrimento. Ela se sentiu melhor ao reprovar, muito melhor mesmo. Pelo menos conseguia dormir e respirar mais livremente. Então, ou seja, ela estava ali num tremendo estado de depressão pela morte do pai. De repente, ela começou a trabalhar aquilo de uma forma a se sentir culpada por aquilo. De repente, ela começa a ter raiva da pessoa, né, depositando em outra pessoa e tendo raiva sobre aquilo. Ou seja, é como se de alguma maneira ela fosse ali, mesmo que ainda em sentimentos mais resistentes, já subindo nessa escala. É sempre melhor atingir intencionalmente um estado emocional aprimorado, mas mesmo quando as emoções aprimoradas são atingidas de modo inconsciente, cada melhora dá a você o acesso a algo ainda melhor. Ou seja, mesmo de forma inconsciente, ela foi ali subindo na escala. Mas o ideal, né, como um processo de autoconhecimento, é você, de uma forma intencional, direcionar a sua mente, o seu pensamento para um outro lugar que vai te proporcionar
esse estado de mudança, de subir nessa escala. Então, eu destaco sempre a importância aqui nos vídeos de um processo de autoconhecimento, sempre me disponibilizo a estar transitando esse processo ao seu lado através dos meus atendimentos. Então, aqui na descrição do vídeo, você encontra um link no WhatsApp que fala diretamente comigo, para poder você identificar aí através daquilo que eu tenho a lhe oferecer, através de técnicas energéticas, através de um processo de análise, né, através com a psicanálise e outros processos, outras ferramentas que eu utilizo para poder identificar e te auxiliar nesse processo de você aprendendo a se tornar um observador de si mesmo e identificar o porquê que você se sente diante daquilo, que emoção você sente diante daquilo, para você construindo essa forma mais intencional e consciente da melhora de si mesmo, daquele estado que você está. Continuando, tendo alcançado o alívio que a raiva e a reprovação podem oferecer às sufocantes emoções de impotência e sofrimento, você se torna capaz de subir mais rapidamente na escala emocional. Embora possa levar um dia ou dois para ir do nível emocional de sofrimento, que é o 22, para o de culpa, 21, para o de vingança, 18, de raiva, 17, de reprovação, 15, você pode conseguir sua conexão com sua fonte e com o seu sentimento de autoconfiança, que é o número 1, num tempo menor do que imagina. Aqui estão exemplos de afirmações conscientes que essa mulher pode ter feito para ir aprimorando a maneira como se sentia. Fiz tudo o que podia para ajudar meu pai, mas não bastou. É o sofrimento. Sinto muito a falta dele, não aceito que tenha morrido. Desespero. Não devia ter ido em casa buscar roupa, culpa. Estive lá noite e dia, e não consegui me despedir, raiva. A enfermeira sabia bem o que estava acontecendo, raiva. Acho que ela sabia, mas não quis que eu estivesse lá, raiva. Ela deu um excesso de medicamento só para facilitar a vida dela, reprovação. Eu gostaria de poder ter me despedido, desapontamento. Há muitas coisas a resolver e não sinto vontade de me mexer, desânimo. Os profissionais de saúde são insensíveis às famílias das pessoas doentes e das que morrem, frustração. Vai ser bom passar mais tempo com minha família, esperança. Começo a me sentir bem com a ideia de voltar ao trabalho, expectativa positiva. Sei que, com o tempo, vou me sentir melhor, expectativa positiva. Há tantas coisas que quero fazer, expectativa positiva. Gosto tanto do meu marido, ele me apoiou muito, admiração. Admiro minhas irmãs, amamos nossos pais e nos amamos, admiração e amor. Pensando bem, tivemos e estamos tendo vidas maravilhosas. Admiração e amor. A morte faz parte da vida, conhecimento. Como somos seres eternos, na verdade não existe morte, conhecimento. Papai está no lugar onde não existe tristeza, conhecimento. Gosto de saber que ele está no lugar de grande alegria e paz, alegria. Gosto de saber que a vida tem uma força que supera tudo, alegria. Foi um privilégio ter tido esse homem maravilhoso como pai, alegria. Lembre que você não tem acesso imediato às emoções distantes do lugar onde você está vibrando no momento. Ou seja, você nunca vai dar um salto. Não adianta você estar ali na depressão e achar que você vai estar ali de um dia para o outro, no mesmo instante, vibrando alegria. Então, é um processo que você tem aí um certo acolhimento com si mesmo, percebendo que você vai sair da depressão, vai sair do sofrimento, depois você vai para o desespero, depois você vai para a culpa, depois você vai para a raiva, depois você vai para o desapontamento, depois você vai para o desânimo, depois você vai para a frustração, até chegar na esperança, uma expectativa positiva, a admiração. Então você vai escalando. Nunca é do medo, da depressão, direto para a felicidade. Então não adianta criar uma expectativa ilusória. Você precisa ter uma consciência de que dentro dessa escala vibracional, dessa subida, né, da escala emocional, você vai precisar ir ponto a ponto, né, de ponto a ponto, mesmo que seja rápido de um para o outro, ou outros processos demorem um pouco mais, mas você tem a capacidade de estar aí subindo e escalando nessa escala de orientação emocional. Se a sua emoção negativa é leve ou recente, você poderá ascender rapidamente na escala emocional. Se for séria ou algo que você vem vivendo há anos, é possível que leve 22 dias ou mais para subir na escala, escolhendo intencionalmente a cada dia a emoção acima do que está sentindo.
Mas mesmo que sejam mais do que 22 dias para sair da impotência e chegar à autoconfiança, não é muito se comparado com pessoas que passam anos ou a vida toda em estado de sofrimento, insegurança ou impotência. Agora que você entendeu que seu objetivo é chegar a uma emoção que o faça se sentir melhor, nossa expectativa é que esse processo o liberte das emoções negativas que vem sentindo há anos e que trazem problemas. À medida que suave e gradualmente você baixar a resistência que acumulou sem saber, vai começar a experimentar melhoras em todas as áreas problemáticas da sua vida. Aqui finaliza o processo, então, dentro do processo número 22, que é subir na escala emocional, ele nos ensina aí que nós somos plenamente capazes de estar ali subindo na escala de orientação emocional. Isso vai depender do nosso nível de resistência com relação àquele tema. Então, um acompanhamento assistido, mais uma vez eu te convido a me procurar, a gente tem uma conversa, a gente faz uma reunião sem compromisso para poder eu compreender aí em que nível, em que lugar que você está nessa escala, para a gente poder gradualmente subindo e transitando por essa escala até que você consiga ter um estado vibracional muito mais fortalecido e alinhado com essa fonte, com essa mente que te unifica, para que você consiga fazer transformações de fato na sua experiência, tá bom? E finalizando a leitura, tem um pequeno trecho que eles dizem: queremos dizer-lhes uma última coisa. Tranquilize-se em relação a tudo isso. Não levem as coisas tão a sério. A vida deve ser divertida. Quando os observamos enquanto criam suas vidas, sentimos amor por vocês e admiração pelo que são. Vocês são seres criadores, sempre capazes de expressar seus próprios desejos e de investir para mudar seus pensamentos e emoções, abrindo-se para permitir a recepção da resposta que a energia universal sempre dá. Dessa forma, vocês constroem suas vidas e expandem o universo. De fato, não há palavras adequadas para explicar o valor do que vocês são. Desejamos sinceramente que voltem a ter amor pela vida, pelas pessoas do seu mundo e principalmente por si mesmos. Há um grande amor aqui para vocês. Abram-se para recebê-lo. Então, com muita alegria e felicidade, a gente encerra mais um estudo aqui do canal. Muito obrigada a você que esteve aqui até o final desse estudo. Vamos ao nosso pequeno resumo para poder encerrar, né? Esse episódio. Deixa eu só aumentar aqui para que a gente juntos visualize aí esse pequeno resumo, né? O episódio 43. Processo número 22, subir na escala de emoção, na escala emocional. Este processo deve ser usado quando há dificuldade em melhorar emoções negativas, seja por situações que abalam, crises, diagnósticos assustadores, próprios ou de pessoas próximas, ou traumas vividos por familiares ou amigos. É indicado quando o valor emocional está entre o 17 e o 22 na escala de orientação emocional. O objetivo é reduzir a resistência emocional e aumentar o estado de permissão, encontrando pensamentos que tragam alívio. Sentir alívio indica que a resistência está diminuindo e que o alinhamento começa a acontecer. Para aplicá-lo, identifique qual emoção está sentindo e em que posição ela se encontra na escala emocional. Questione-se sobre a intensidade. Sinto-me mais impotente ou frustrado? Mais preocupado ou impotente? Até localizar o ponto exato. O processo não busca definir a palavra perfeita para o sentimento, mas ganhar clareza sobre o que sente e encontrar pensamentos que suavizem a emoção subindo gradualmente. É essencial compreender que não é possível saltar diariamente para emoções muito distantes do estado atual. Em sentimentos leves ou recentes, é possível subir rapidamente. Em emoções profundas ou antigas, o progresso pode levar 22 dias ou mais, subindo um nível de cada vez de forma intencional. Com essa prática diária e progressiva, ocorre liberação gradual da resistência acumulada, levando a uma melhoria nas emoções e, consequentemente, nas áreas problemáticas da vida. O autoconhecimento, ao identificar e transformar cada estado emocional, é o núcleo desse processo. Então, finalizei aí mostrando novamente que o autoconhecimento é essa base sustentadora para você realmente utilizar esse processo e todos os outros que foram indicados, porque quanto mais você reconhece o seu conteúdo interno, quanto mais você reconhece o que tem nesse condicionamento aí que você acumulou ao longo de toda a experiência,
mais ferramentas você tem para se tornar o observador dessa experiência, se posicionar nesse alinhamento com essa fonte e deliberar pensamentos novos para justamente você gradualmente ir subindo na escala emocional, tendo muito mais poder pessoal, presença de espírito, para poder realmente transformar a sua realidade, tendo intenções mais claras e sendo muito mais coerente aí nessa jornada para poder realmente integrar esse novo estado, essa nova forma de existir, né? Eu tenho o atendimento 1 no processo 1, onde eu falo que nós não somos os nossos pensamentos, nós não somos aquilo que aconteceu com a gente nós não somos essa resistência. Nós somos a consciência que observa tudo isso e que pode escolher uma nova forma de existir. E para isso, o autoconhecimento é fundamental, tá bom? Então, mais uma vez, eu estou disponível aí para te auxiliar, para te acompanhar. Eu tenho atendimentos semanais, eu tenho pacotes especiais, então venha se informar, venha saber aquele que mais se adequa ao seu momento e será um prazer te acompanhar aí nessa jornada, tá bom? E fica aqui o conteúdo, entregue mais o conteúdo. Vou tirar pequenas férias agora e depois eu volto com mais estudos e aqui no canal fica ligado que sempre um conteúdo novo para te ajudar aí a você se desenvolver cada vez mais, tá bom? Então, um grande beijo para você, um grande abraço, a gente se vê no próximo episódio, na próxima série, no próximo estudo.